Olá, meu nome é Thiago Amparo, sou professor na FGV e é um prazer estar aqui falando sobre letramento racial. Esse é um tema muito importante para a gente falar dentro do contexto do setor público, setor privado, e é muito importante entender o que significa efetivamente racismo estrutural e as noções básicas quando a gente está falando sobre racismo. Então, por isso, essa aula de hoje, essa conversa, é justamente para poder falar sobre noções básicas a respeito da questão racial, e no contexto brasileiro especificamente. E quando a gente fala sobre racismo, sobre a questão racial, primeiro a gente precisa entender o que de fato significa racismo, né? E aqui eu uso uma definição da Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, onde ela vai articular que o racismo ele parte de algumas ideias principais, né? Primeiro, ele constrói uma diferença, ou seja, ele faz diferenciação entre as pessoas. A gente sabe que do ponto de vista biológico não existe raça. Todos nós pertencemos a uma mesma raça humana, mas socialmente nós somos tratados diferentes a partir de percepções sobre o nosso pertencimento étnico-racial. Então, primeiro tem essa ideia da diferença, existe nós, existe o outro, né? Segundo, essas diferenças são muitas vezes colocadas em valores hierarquizados. Por exemplo, muitas vezes os insultos racistas são baseados em visões hierarquizadas. Por exemplo, insultos animalescos, chamando de pessoas negras de animais. Isso é uma forma de hierarquização. Então, não é só a diferença, mas é uma diferença que hierarquiza as pessoas, né? E além disso, o terceiro elemento é de que essa hierarquização tem a ver também com alguma noção de poder, né? Seja um poder social, econômico, político, cultural, jurídico, etc. Então ela denota, além da questão da hierarquia, ela denota um sistema, né? Ela lembra um sistema de poder que hierarquizaria as pessoas, né? Então o racismo, ele se dá dentro desse contexto de que tem uma hierarquização das pessoas. Segundo, de que há a construção da diferença, essa diferença hierarquizada, e essa diferença se dá dentro de um contexto de uma noção de poder especificamente. E quando a gente fala de racismo, tem várias formas que ele se manifesta. Tem uma forma que a Grada Quilomba chama de cotidiano, que alguns vão chamar de racismo intersubjetivo, que é o racismo que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa sobre racismo em geral, que é a situação de discriminação racial entre duas ou poucas mais pessoas, né? Ou seja, essa ideia de um insulto racista, de uma discriminação, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho. Essas condutas, né, muitas vezes são condutas sobre o cabelo de pessoas negras, sobre a competência de pessoas negras, sobre falas e atos que têm a ver com na relação entre pessoas, né, esse aspecto intersubjetivo. É o que a gente chama de racismo cotidiano ou intersubjetivo. Além disso, existe um racismo institucional, né, que muitos de vocês devem ter escutado em algum momento. O racismo institucional tem a ver com o quê? Ele tem a ver com um fenômeno, né, ideológico que se manifesta por meio de práticas e regras institucionais, ou seja, as instituições elas reproduzem o racismo, às vezes até não explicitamente. Então, por exemplo, quando você tem um processo seletivo onde as pessoas somente recomendam que quem participará desse processo seletivo, ou seja, você não sair da sua bolha, que muitas vezes é uma bolha homogênea do ponto de vista racial, isso faz com que seja um processo seletivo excludente para pessoas negras. Então, o racismo institucional tem a ver com essas práticas e regras institucionalizadas que reproduzem um tratamento diferenciado com relação a pessoas negras. Além disso, a gente tem um outro racismo que a gente, em geral, escuta, que é o racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele tem a ver com o quê? Eu sempre faço uma analogia de que é como se fosse um prédio, né? É que você tem as colunas estruturais desse prédio. E essas colunas estruturais, elas sustentam o prédio, né? Justamente se você tira essas colunas, o prédio pode vir abaixo, né? Então, a gente percebe que o racismo institucional, ou seja, as instituições que têm regras e práticas discriminatórias, o racismo cotidiano, intersubjetivo, ou seja, as pessoas que no dia a dia, nas suas relações de trabalho, no transporte, na escola, etc., reproduzem o racismo, ele só existe, ele só é permitido continuar a partir do momento que você tem
colunas que sustentam o racismo, né? E aí é o que é o racismo estrutural. O que são essas colunas? As colunas, em geral, a gente esquece que elas estão lá, né? Então, por isso que tem esse viés, como o Silvio Almeida vai falar no livro O que é Racismo Estrutural, que ele tem um viés de normalidade, ou seja, o racismo estrutural são essas desigualdades que a gente acha que são normais, né? Como, por exemplo, o tratamento diferenciado de pessoas negras no direito, a ausência de pessoas negras na política institucional, a subordinação de pessoas negras em papéis na cultura, nas artes, a desigualdade salarial de pessoas negras, a violência policial. Todos esses elementos são claramente manifestações do racismo, mas a gente internaliza como se eles fossem parte da paisagem, né? Como se eles fossem manifestações naturais da sociedade brasileira, quando a gente sabe, na verdade, que não são. E aí tem um debate mais recente, claro, se o racismo é estrutural mesmo, se não é. E esse debate é interessante, claro, não dá pra gente aprofundar tanto aqui, mas tem alguns elementos importantes para a gente pensar, né? Quando o Silvio Almeida vai falar sobre racismo estrutural, ele não está querendo dizer que só porque o racismo é estrutural significaria que ele absolveria as pessoas de combater o racismo. Muito pelo contrário. O racismo ser estrutural não significa que é uma desculpa para que pessoas não combatam o racismo. Ele é estrutural, mas ele se manifesta no dia a dia por meio de racismo intersubjetivo e por meio de práticas e regras institucionais que são excludentes. Agora, quando a gente fala sobre racismo estrutural, né, tem um debate que Muniz Sodré, por exemplo, vai trazer no livro Fascismo da Cor, que é um livro recente, que ele vai argumentar que o racismo no Brasil ele é mais institucional e intersubjetivo do que estrutural. Ou seja, ele está impregnado, né, nas instituições e impregnado nas relações intersubjetivas, que, portanto, seja ainda mais difícil de ser combatido. Se ele fosse parte da estrutura do Estado tão claramente, a gente conseguiria mais facilmente desmantelá-lo no sentido de revogar essa estrutura racializada. Então, esse é um debate importante, mas o que fica aqui como importante é que existem várias formas de manifestação do racismo que a gente precisa entender, seja ele intersubjetivo, institucional, estrutural, e claro que essas são categorizações para melhor entendermos o racismo, mas não significa, claro, que a gente está preso a uma dessas concepções, elas são interconectadas. E aí um tema importante quando a gente fala sobre racismo tem a ver com quem é negro no Brasil, né? E aqui também tem um debate muito importante, especialmente quando a gente fala sobre autoidentificação e autodeclaração de pessoas como pessoas negras, né? Aqui tem um debate interessante, tem uma matéria da Folha, por exemplo, que tinha uma seguinte manchete na década de 90, que falava, que soa muito estranho para nossos ouvidos hoje, que falava o seguinte: Brasil quer ser chamado de moreno e só 39% se autodefinem como brancos, né? E aí tinha essa discussão, esse apelo à categoria de moreno, tinha a ver com muito uma discussão sobre qual o papel da miscigenação no país e qual a categoria de pessoas pardas no contexto brasileiro. E aqui que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre pretos e pardos, a gente primeiro precisa entender que a junção dessas duas categorias não é de hoje. Primeiro que a junção do ponto de vista político, ou seja, reivindicar que a categoria negro significaria essas duas categorias, pretos e pardos, é uma reivindicação histórica, é uma reivindicação dos movimentos negros, justamente para reivindicar esse local da negritude dentro do contexto da sociedade brasileira. E justamente como um argumento político muito forte sobre ser maioria no país, né, afirmar a maioria negra no país, né? E especialmente quando a gente olha no contexto de que a história brasileira é feita justamente para aniquilar pessoas negras e diminuir a sua importância na sociedade. Então, portanto, você reafirmar algo que a sociedade quer que seja abafado, extinguido, etc., é algo muito importante e transformador. Além disso, quando a gente fala da categoria parda, é importante entender o seguinte: sim, no Brasil teve muita miscigenação, inclusive uma das características fundamentais, né, quando a gente vai pensar na sociedade brasileira, mas parte dessa miscigenação também foi fruto da violência sistemática contra mulheres negras, mas também existe um processo de miscigenação na sociedade como um todo, né? E aqui a gente precisa entender o que significa esse processo, né? Qual que é o sentido desse processo do ponto de vista da leitura racial que as pessoas fazem umas das outras no contexto brasileiro. Quando a gente fala categoria pardo, a gente não está falando de uma pessoa cuja ascendência possui uma pessoa negra na sua ascendência. A gente não está pensando aqui, por exemplo, de uma pessoa que é lida como uma pessoa branca na sociedade, mas que tem um avô negro, né? Falando de pessoas pardas, a gente está pensando em pessoas
miscigenadas que são lidas socialmente como pessoas negras, por meio do seu fenótipo, por meio da leitura que as pessoas fazem sobre o seu pertencimento racial na sociedade, né? Eu lembro sempre da Sueli Caneiro, que de forma provocadora, que falou: se você não sabe se você é pardo ou não, pergunte para a polícia, né? Nesse sentido de qual a leitura que a sociedade faz de ti, e que, claro, isso está conectado também com a sua ascendência, mas não necessariamente significa uma gota de sangue, por exemplo, se te faria de uma pessoa negra. E aí a gente juntar a categoria pardo e a categoria preto é reconhecer que pessoas negras no Brasil não são somente as pessoas retintas, mas que são pessoas que são lidas socialmente como pessoas negras. E o processo de discussão sobre a questão racial tem feito que muitas pessoas têm se visto como pessoas negras, se assumido como pessoas negras e entendido, né, por exemplo, discriminações que eventualmente tenham sofrido, que achavam que era uma discriminação só de classe, como uma discriminação de raça. Então, essas autopercepções têm, inclusive, aumentado o número de pessoas negras, né, nos últimos censos. Isso é algo interessante para a gente olhar com cuidado. Além disso, tem uma discussão que é importante, que é sobre a própria discussão sobre colorismo, né? Ou seja, de que forma a discriminação também pode se dar, muitas vezes, de forma diferenciada, se as pessoas são percebidas de forma mais retinta, se as pessoas são vistas como menos retintas, e como, por exemplo, existem formas de passabilidade, especialmente pessoas pardas, né? Como, por exemplo, cortar o cabelo, né? Como uma forma de raspar o cabelo, isso diminui a autopercepção das outras pessoas, a heteropercepção das outras pessoas com relação à sua negritude, né? Então, isso é um ponto importante, tem um estudo sobre isso, mas a gente tem que também sempre tomar muito cuidado de que falar sobre esse tema que é fundamental do colorismo não significa anular essa característica de negros como pretos e pardos, porque isso é uma categoria historicamente construída no contexto brasileiro. Também a gente pensar que no contexto brasileiro, a gente tem historicamente a categoria pardo, ela já estava no censo, mesmo o pardo já estava entre a população escravizada e a população não escravizada, né? E a gente tinha as pessoas pardas dentro dessas duas categorias. Então, e a gente vai olhar, por exemplo, dados sobre saúde, educação, diferença salarial e tantos outros, violência policial, e a gente vê pessoas pardas sendo mais discriminadas do que pessoas brancas e mais próximas, portanto, de pessoas pretas, né? Então, essa leitura social é importante porque a raça não é um dado da natureza, mas ela é construída socialmente. Então, é importante a gente entender como que as pessoas pardas são entendidas socialmente, também entender qual a conexão entre pessoas indígenas dentro do contexto do debate da questão racial, que muitas vezes fica focada em pessoas negras e cada vez mais tem uma discussão de reivindicação, de inclusão de povos indígenas, especificamente a inclusão de comunidades quilombolas, e também a categoria, articular a categoria negros em políticas públicas, né? Quando a gente fala de negros, indígenas, quilombolas, e que são elementos importantes, basta ver, por exemplo, a nova lei, a lei atualizada ali de cotas nas universidades, que articula essas diferentes categorias. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente tem que ver que, inclusive, tem uma definição legal do que é racismo, né? Juridicamente estabelecida, que é a ratificação pelo Brasil da Convenção da ONU sobre Racismo, que vai definir o racismo como a distinção, exclusão, restrição ou preferência com base em raça e cor, com o objetivo de anular ou restringir o reconhecimento de direitos. Então aqui a gente tem que é um processo de distinção, exclusão, restrição, com o objetivo de anular direitos, né, com o objetivo de restringir direitos, né? Enquanto que, por outro lado, a gente tem na própria Convenção da ONU ratificada pelo Brasil, em 69, né, da Convenção da ONU sobre Racismo, a gente tem ali a ação afirmativa, a definição do que é ação afirmativa. E expressamente se diz que a ação afirmativa não é racismo. A ação afirmativa é uma preferência que se dá a um determinado grupo para, de fato, ao contrário do racismo, expandir ali o seu acesso a direitos, justamente como forma de compensar mecanismos históricos de violação de direitos. E aqui, quando a gente pensa sobre a questão racial no Brasil, é importante entender de que forma o racismo se manifesta em vários contextos no Brasil. Tem várias teorias raciais que estão dentro do contexto brasileiro. Tem o livro Dicionário da Escravidão, da Lilia Schwartz, que tem um capítulo que fala sobre teorias raciais,
e ela vai fazer um histórico sobre as teorias racializadas no contexto brasileiro. Ela vai discutir, por exemplo, da ideia de um darwinismo social e racial e um racismo pseudocientífico que se entendia, especialmente no século XIX, essa inferioridade natural de pessoas negras e, portanto, ver a miscigenação, né, com pessoas negras como uma degeneração das raças. Se entendia, por exemplo, o Brasil participou do primeiro Congresso Internacional de Raças em Londres, em 1901, onde se falava, não, o Brasil vai, de fato, não ter ali pessoas negras depois de alguns anos, né? Ou seja, essa ideia de evolução não tendo pessoas negras, né? E aí você muda, né? Você tem outras teorias, como a teoria do embranquecimento, ou seja, o incentivo a uma política migratória europeia, justamente para poder ter um embranquecimento da população, e essa ideia de embranquecimento como algo importante para o desenvolvimento, né? Que se colocava como se fosse algo importante para o desenvolvimento econômico e social, né? Além disso, diante de um fato de uma sociedade miscigenada, começou-se a propagar uma ideia de uma democracia racializada, ou seja, de uma ideia de que haveria uma democracia social através da mistura das raças, ou seja, essa ideia de que a miscigenação traria ali quase como superaria o racismo, porque todos seriam miscigenados, então, portanto, não haveria racismo, que é um pouco da ideia que ainda está presente na vida de muitas pessoas, de que fala que a miscigenação, que é uma característica muito forte na sociedade brasileira, levaria à superação do racismo, é uma ideia de harmonia das raças nesse sentido. E hoje, mais recentemente, a gente tem cada vez mais uma outra teoria racializada que tem a ver com a meritocracia, né? E aqui a gente está falando de esforço individual, de mérito individual, estudar até tarde, trabalhar até tarde ou coisas parecidas, se esforçar. Aqui a gente está falando se existe um sistema que é justo na forma que esse sistema reproduz, né, e dá incentivos e retribuição a certos atores da sociedade, né, pelo seu esforço. Então, a ideia da meritocracia muitas vezes diz o seguinte, olha, ela justifica as desigualdades que existem hoje, por exemplo, a desigualdade salarial entre brancos e negros no Brasil, sob a ideia de que, olha, os melhores conseguem superar-se, né, os melhores conseguem vencer, né. Então, essa ideia de meritocracia como uma forma de justificar a desigualdade que a gente tem em questão de classe, gênero, raça e tantas outras. E aí, quando a gente pensa sobre a trajetória, né, no contexto brasileiro, é importante a gente entender o histórico, né, no Brasil sobre a questão racial. Basta ver, por exemplo, que existem alguns mitos, né, que a gente pensa em relação à escravização brasileira, né? Por exemplo, a gente pensa que, não, você transformou todas as pessoas escravizadas em homens livres, em pessoas livres em 1888, com a abolição. Na verdade, não, né? A precariedade do trabalho era uma constante. O Brasil tinha casos de pessoas livres e pessoas escravizadas trabalhando proximamente. Essa linha tênue entre o que é a liberdade e o que não é a liberdade se persistiu. Então, tem um livro, por exemplo, A Força da Escravidão, do Sidney, que vai falar sobre a violação, né, e a escravização ilegal, né, que persistiu no Brasil mesmo após a abolição. Então você tem, e mesmo também com as leis graduais de abolição, você teve também esse processo de escravização ilegal. Então você tem uma persistência, né, por atuações, por exemplo, de forças de segurança, dessa ideia de que pessoas negras não seriam livres plenamente. Então essa ideia de que a liberdade foi ganha em 1888 é um mito, né, nesse sentido, porque a precariedade do trabalho persistia, a violência e a criminalização de pessoas negras persistia também, né? E você falar que todas as pessoas negras seriam escravizadas na época da abolição, o que não é verdade, apaga uma parte interessante e parte fundamental da nossa história, que são os associativismos negros, ou seja, as instituições de imprensa, de advogados, de profissionais e de mobilizações que existiam justamente de quilombos, justamente de formas de resistência em diferentes frentes, né? E acho que é importante a gente entender que havia muitas pessoas negras que não eram escravizadas na época da abolição, mas que já lutavam ali contra a escravização em diferentes frentes, né? Além disso, é um mito a gente achar que, não, trouxemos pessoas europeias porque elas são melhores, como se justificando a partir de uma perspectiva de meritocracia, quando na verdade era uma política racializada fundada em teorias raciais,
como a gente falou, como eu tinha falado agora há pouco, né? Então a gente precisa pensar se o racismo no Brasil ele é um acaso, que não seria, ou se ele é um projeto institucional que é cada vez mais reproduzido, né? Teve, por exemplo, um anúncio do Ministério da Educação há alguns anos, do governo Bolsonaro, que falava justamente, que indicava muito claramente isso, quando colocava uma mulher negra que entrava na faculdade e depois tinha um Photoshop com uma montagem com a mão dela, com canudo de formatura, e esse canudo tinha uma mão branca, querendo dizer, ela entrou negra na faculdade e saiu como uma pessoa, como um homem branco, né? Claro que foi uma montagem mal feita da foto, mas ao mesmo tempo ela nos diz muito, esse ato falho, sobre como que o racismo ele é muito fundamentado nessa ideia de embranquecimento como uma superação, e isso é importante levar em consideração. Tem um livro, Tornar-se Negro, da Neuza Souza, que vai falar muito sobre negros em ascensão e as estratégias que muitas vezes se dá de sobrevivência diante desse contexto racial hostil. Além disso, faz sentido a gente pensar sobre alguns índices econômicos e como a questão de raça e de classe estão muito conectadas no contexto brasileiro, né? Não dá para separar as duas coisas. Muitas pessoas que vão falar sobre a questão de pessoas negras, muitas vezes falam, mas por que a gente fala da questão de classe? As duas coisas estão muito conectadas e de forma muito evidente, por várias razões, né? Quando a gente vai olhar o racismo salarial, quando tem pesquisas que mostram que 31% da diferença salarial entre negros e brancos no Brasil não é justificada por supostos elementos neutros, como instrução ou experiência, diferença de instrução de experiência, né? O que indica que poderia também ser um fator racializado. Existe uma forte diferença de rendimentos entre brancos e pretos no Brasil, existe uma informalidade maior entre pessoas negras do que em pessoas brancas. Então, a gente falar sobre esse processo, a gente falar sobre a desigualdade no mercado de trabalho, que organizações super importantes, como o CERT, como o GLE10, atuam historicamente nesse tema, é fundamental para a gente pensar sobre a conexão entre classe e raça no contexto brasileiro, né? O livro do Carlos Rasenbaum, por exemplo, quando ele vai falar sobre a conexão entre a questão racial e discriminação, né, em diferentes frentes, mostra como você tem uma conexão entre raça e classe no contexto brasileiro. Ou o livro mais recente do Mário Teodoro, A Sociedade Desigual, que vai falar justamente sobre aspecto econômico e a questão racial, ou o livro do Michael França, que se chama Números da Discriminação Racial, do INSPER, que vai falar justamente também sobre sobre essas conexões entre economia e raça. É muito importante levar isso em consideração quando a gente está falando da questão racial. Além disso, basta ver no contexto brasileiro, quando a gente olha que no Brasil existe um elevador social quebrado, né, que é um termo utilizado num relatório da OCDE, que vai mostrar que no Brasil a gente estima ali 9 gerações para que uma pessoa de uma classe mais baixa economicamente consiga chegar no média da sociedade. Ou seja, essa ascensão social, ela demora muitas gerações para acontecer, e a gente está próximo, né, de países como a África do Sul, onde teve apartheid, Índia, né, onde por muito tempo teve um sistema de castas e ainda tem reverberências com relação a isso. Então, você tem uma discussão sobre quão quebrado é o nosso elevador social nesse sentido. E muitos livros falam sobre isso, como tem livros sobre meritocracia propriamente, como A Armadilha da Meritocracia, da Daniel Markovits, ou o do Michael Sandel, A Tirania do Mérito, ou o livro do Pedro Souza, Uma História da Desigualdade no Contexto Brasileiro. Também tem o livro da Yanê Lopes, Racismo Brasileiro, que vai falar sobre a história brasileira a partir da perspectiva racial. Tem um livro da Ana Lígia, que é sobre racismo estrutural e aquisição da propriedade, a desigualdade da propriedade como uma das fontes, inclusive a propriedade fundiária, da concentração fundiária no contexto brasileiro, não termos tido uma reforma agrária na época da abolição. Tudo isso contribui para a persistência da desigualdade no contexto brasileiro. Ou quando a gente pensa sobre a Cida Bento, né, o Pacto da Branquitude, também como elemento importante, e o próprio livro do Mário Teodoro, da Sociedade Desigual, que eu já mencionei, que são elementos importantes, né? Então, a gente está falando aqui de uma regulação, inclusive no pós-abolição, que manteve a discriminação contra pessoas negras, né? Seja restrições à imigração do continente africano e também do continente asiático depois da abolição, e o incentivo à imigração europeia, a exclusão de pessoas negras de alguns mercados de trabalho formalmente, como, por exemplo, restrição a algumas forças de segurança,
A regulação do espaço público, você restringe, impondo leis de contrabandeagem, leis contra a prática da capoeira, leis que criminalizam a prática de religião de matriz africana, como a criminalização da magia, tudo isso fazia parte do contexto pós-abolição. O Brasil foi um país que, no pós-abolição, não teve inicialmente ali um projeto de inclusão de pessoas negras. O que você teve foi um Código Penal de 1890, logo após a abolição, né, como as principais prioridades do contexto pós-abolição. E quando a gente fala sobre o racismo intersubjetivo, cotidiano, a gente está falando de, por exemplo, o Peirce, que é um estudioso que vai falar, definir, né, o que seria a microagressão. Ele vai falar dessas microagressões como insultos cotidianos, né, como esse racismo estabelecido, né, reproduzido no cotidiano, nas relações cotidianas. Então, por exemplo, frases como posso tocar no seu cabelo, ou fale, por exemplo, em nome de todas as pessoas do seu grupo, ou será que você é capaz mesmo, né, ou coisas desse tipo, são agressões que especialmente pessoas negras sofrem no dia a dia, né, e essas microagressões, como uma pequena picada de mosquito, ela é feita de forma repetida, isso pode impor ali danos psicológicos fundamentais e muito gravosos para o contexto social, né. E quando a gente olha, por exemplo, do ponto de vista social, a gente tem a discriminação, ela pode ser lida como um estigma, né? Como a imposição de estigma sobre pessoas negras, e ela pode se dar tanto do ponto de vista individual, ou seja, afetar pessoas negras sobre o seu sentimento de pertencimento, de estima, pode ser também afetar as relações interpessoais, pessoas negras sendo ali discriminadas no dia a dia, face a face, como por exemplo na entrada de uma loja. Ele pode ser estrutural, né? Porque ele está engendrado nessa normalidade do racismo colocado na sociedade, né? E ele também pode fazer parte do público, do contexto mais amplo da sociedade que desvaloriza pessoas negras, né? Isso é uma conexão entre a discriminação e o estigma, como a imposição do estigma recorrentemente contra pessoas negras. Além disso, a gente falar sobre a questão racial, a gente falar sobre de que forma a gente olha o direito, inclusive, né? Um dos principais autores sobre isso, claro, é o professor Adilson Moreira, que vai falar de algumas diretrizes para a gente interpretar a Constituição a partir de um olhar de antidiscriminação. E ele diz, por exemplo, que se a gente não fala sobre antidiscriminação, quando a gente não coloca a questão de antidiscriminação no cerne do debate, a gente está ali desconsiderando essa ordem que a Constituição coloca de quais são os valores fundamentais da Constituição. E a antidiscriminação está ali entre os valores fundamentais da República. Quando a gente não fala e não coloca a discriminação de forma central no projeto constitucional, a gente também está desconsiderando ali a interpretação sistemática das normas constitucionais, ou seja, a gente não está vendo a Constituição como a unidade, o sistema jurídico como a unidade, que deveria toda essa unidade promover a antidiscriminação como elemento importante. Quando a gente fala sobre racismo, a gente precisa entender qual é o papel de pessoas brancas dentro deste contexto, né? E a gente pensar o que de fato significa branquitude, né? Branquitude não é uma versão branca de negritude. Branquitude tem a ver com exercício de privilégio, exercício de poder, tá? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a Lia Schuckman, que vai escrever o livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, a Cida Bento, quando escreve o livro do Pacto da Branquitude, a Robin DiAngelo, quando escreve um livro Fragilidade Branca, estas autoras, elas estão pensando sobre a branquitude a partir desse olhar de privilégio, que são privilégios simbólicos e também privilégios materiais. Claro que pessoas brancas mais pobres também sofrem discriminação de classe, né? Mas elas podem sofrer alguma vantagem simbólica, mesmo sendo pessoas brancas pobres, porque elas não sofrem discriminação racial por serem pessoas brancas, né? Então, por exemplo, quando pessoas brancas não precisam educar seus filhos sobre a questão racial como forma de sobrevivência, como muitas vezes pessoas negras são obrigadas a fazer, para que seus filhos não sofram discriminação, etc. Quando as pessoas brancas não são chamadas a falar em nome de todo um grupo, né? Então, fala em nome do que pessoas brancas pensam em determinado tema, ou não são colocadas nessa caixinha de pessoa branca a todo momento. Quando as pessoas brancas não são questionadas, né, sobre o seu papel, sobre a sua competência no ambiente de trabalho, e então, portanto, seu pertencimento, quando elas não se veem isoladas do ponto de vista racial no trabalho, nas reuniões, etc. Então, tudo isso são privilégios simbólicos, materiais, e claro que a gente pode pensar muitos outros acessos, oportunidades, etc., que são importantes a gente levar em consideração. Estudos, por exemplo, da Márcia Lima, que vai olhar sobre pessoas pobres na periferia
periferia e vai ver, por exemplo, que pessoas brancas pobres sofrem menos discriminação, né, no contexto do mercado de trabalho do que pessoas negras pobres, né? Índices de mobilidade social, por exemplo, vai mostrar que pessoas negras e brancas em situações similares de renda, elas têm mais dificuldade, as pessoas negras têm mais manter a sua mobilidade social, enquanto pessoas brancas, em relação às pessoas brancas, né? Ou seja, existe uma intersecção entre raça e classe muito importante para a gente levar em consideração. E quando a gente fala sobre raça no contexto brasileiro, a gente tem que olhar também o que isso significa em comparação a outros países, né? Que é importante a gente levar isso em consideração. A gente pensar sobre a questão racial, a gente entender também como que no Brasil ela é específica, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, aos Estados Unidos, tem umas diferenças importantes, né? Primeiro que no Brasil, né, o passado em relação aos Estados Unidos é diferente. Ambos tiveram um passado colonial escravocrata, mas de forma diferente. Os Estados Unidos têm um histórico republicano mais longo do que no contexto brasileiro, né? No contexto americano, se enfatiza muito mais a ancestralidade do que no contexto no Brasil, que é um preconceito que sociólogos já chamaram preconceito de cor, né? Ou seja, muito mais focado no fenótipo do que na ancestralidade. Nos Estados Unidos, negros são minoria. No Brasil, nós somos maioria, né? Inclusive, no Brasil, proporcionalmente, tem mais violência policial do que nos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente teve uma escravidão que foi alargada, né, basicamente no país inteiro, enquanto que nos Estados Unidos foi mais focada no sul dos Estados Unidos, né? No Brasil, a questão racial se tornou de forma tão estrutural, porque se tornou uma linguagem social de discriminação e muitas vezes colocada de forma implícita, e nos Estados Unidos ela se manifesta de outras maneiras, inclusive por meio de legislações específicas contra pessoas negras, né? E no Brasil se tornou menos algo sobre a legislação explicitamente, embora tenha uma aplicação injusta e racializada implicitamente, mas ela se tornou mais como uma linguagem social de discriminação do que efetivamente políticas racializadas, embora tenha havido também no contexto brasileiro. Como, por exemplo, a própria proibição de imigração por um tempo do continente africano no continente asiático. E também no contexto brasileiro tem algumas especificidades, né? Como tenta-se mascarar a questão racial pela ideia de miscigenação. Todos nós somos morenos, então isso não teria questão racial. Tenta-se dizer que, como a gente não teve legislações de Jim Crow, que são legislações de segregação dos Estados Unidos, então, portanto, não é o mesmo tipo de racismo. Ou se dizer, por exemplo, que a desigualdade de classe ela já serve para lidar com todas as questões e a questão racial ela é uma importação. Tudo isso são algumas das subterfúgios que se colocam no contexto brasileiro para dizer que seria só uma importação, né, dos Estados Unidos o debate racial, quando, na verdade, há diferença sim do contexto dos Estados Unidos, mas também há elementos importantes da nossa história que mostram como a gente tenta apagar a questão racial, né? E falando em apagar a questão racial, eu lembro do Florestan Fernandes, que coloca ali que no Brasil a gente tem o preconceito de ter preconceito, ou seja, essa ideia de que muitas vezes o racismo se tornou tão impregnado com uma linguagem social que ela que dita as relações sociais, que, portanto, ela não, a gente não explicita isso, não coloca isso como de forma explícita, e acho que isso é importante a gente sempre ter em mente e tentar quebrar, né? E quem mais tentou fazer isso ao longo da história brasileira são os movimentos negros, né? Quando a gente vai olhar a história dos movimentos negros, aqui no período pós-abolição, porque teve muita mobilização também durante, né, o processo de abolição, pedindo por abolição em diferentes frentes, a gente tem no pós-abolição uma série de mobilizações importantes, né, que não são de ontem, né? Quando a gente tem, por exemplo, a criação da Frente Negra Brasileira na década de 30, que se queria constituir como um partido político, né, e então, portanto, pautar politicamente a questão racial, né? Quando a gente tinha depois a conexão com a arte, né, como o teatro experimental do negro, né, a discussão que o Abdias Nascimento trazia da conexão entre arte e resistência, a conexão entre arte e quilombos, quilombismo, né, como formas de resistência, que é importante. A gente também tinha, né, uma rearticulação, né, em 1954 com a Associação Cultural do Negro, também numa manifestação cultural. A gente tinha na década de 60, durante a ditadura, né, a política da ditadura oficialmente de democracia racial, e aí você tinha, por exemplo, você teve a ratificação pelo Brasil da Convenção da ONU sobre racismo, mas não porque nós levávamos a sério durante a ditadura a questão racial, muito pelo contrário, era para demarcar
que nós não seríamos racistas. E aí, com o processo cada vez mais caminhando para o fim da ditadura, a gente tem mobilizações muito fortes, como a criação do movimento negro unificado no final da década de 70, a gente tem o fortalecimento, né, no período da Constituinte, da participação de pessoas negras, de movimentos negros dentro da Constituinte. O livro da Natália Neres vai falar justamente sobre movimentos negros e a Constituinte brasileira, né? A gente tem, na década de 90, a primeira inclusão durante o governo Fernando Henrique de um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, né? Você teve a participação enorme, a maior delegação brasileira na Conferência de Durban, nos anos 2000. A gente teve depois a criação da Secretaria Especial e depois Ministério, né, em 2003, durante o governo Lula. E aí você teve depois, em 2009, um plano de equidade racial, em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial, como marcos importantes, né? E aí mais para frente você teve depois a Lei de Cotas Raciais nas universidades, depois a Lei de Cotas em 2014 no serviço público, como conquistas importantes. Também a lei fala sobre a história e a imposição de você falar sobre história e cultura afro-brasileira, né, nos ambientes de educação. Então esses são alguns marcos importantes quando a gente vai pensar sobre os movimentos negros pós-democratização, que são conquistas também por meio de um ativismo institucional, como alguns autores vão chamar. Esse ativismo institucional tem a ver com demandar do Estado o reconhecimento do racismo e, portanto, demandar que haja políticas para enfrentar esse racismo, como, por exemplo, ter um ativismo institucional, participar na formulação de políticas públicas, pensar sobre políticas tanto de redistribuição, né, políticas como que tem um elemento de recorte racial, como a questão de ação afirmativa, como ProUni, etc. Também ter a reivindicação simbólica de reconhecimento, que é, por exemplo, a reivindicação da cultura das negras, né? Pensar que tem áreas prioritárias de atuação, como, por exemplo, saúde, educação, proteção de comunidades quilombolas, questões indígenas, cultura, né? Como elementos importantes para a gente pensar. Cada vez mais um debate e uma atuação forte sobre o genocídio da população negra, que falar sobre a questão da violência racializada, especialmente por forças de segurança. Todas essas estão dentro da agenda, né, dos movimentos negros no pós-abolição e no pós-democratização. E também pensar, por exemplo, né, no lema da Coalizão Negra, que diz: com o racismo não há democracia, né? Então, nesse sentido, a gente entender como o papel desses movimentos contemporâneos para a gente falar sobre a questão racial, né? Existem muitas políticas, né, que existem dentro do contexto brasileiro quando a gente vai pensar sobre o judiciário, né? Mas elas ainda estão muito aquém de conseguir mudar efetivamente a política institucional no contexto do judiciário, né? Então, pensar, por exemplo, que o judiciário, né, que não só o judiciário, mas o Estado como um todo pensa sobre a questão racial, como, por exemplo, em 2002, né, se institui ali um Programa Nacional de Ações Afirmativas, quando você tem a determinação de reserva de vagas em 2014 de 20% na administração pública, depois você tem essa mesma determinação em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do judiciário. Quando você tem um projeto de lei hoje para poder revisar, né, e atualizar a lei de 2014 sobre cotas no serviço público, que ainda está em tramitação e que há uma resistência no Congresso, apesar de o Congresso ter aprovado a atualização da lei de cotas nas universidades, né? Você tem em 2018 uma portaria do Ministério de Planejamento e Gestão falando sobre regulando ali os processos de comissões de heteroidentificação e autodeclaração de pessoas negras nos processos seletivos, né, nos concursos públicos. No contexto do judiciário, né, cada vez mais a gente tem a tentativa de mudar a cultura do judiciário de excludente contra pessoas negras e, ao mesmo tempo, também você fomentar que, de fato, ele cumpra com as cotas raciais dentro dos processos de seleção de concursos para magistratura, né? Então, por exemplo, pensar que a transformação de um grupo de trabalho sobre o tema de equidade racial em um fórum permanente de equidade racial.
pensar, por exemplo, que demandar que os tribunais, escolas de magistratura tenham ali, de fato, medidas para trabalhar com equidade racial, ter uma resolução, né, no CNJ justamente para estimular que você tenha um programa de mentoria dentro do judiciário, são algumas das medidas, né? E quando a gente vai olhar, por exemplo, se existe alguma normativa, né, no judiciário sobre o tema de raça e diversidade racial, a maioria dos tribunais tem alguma normativa sobre o tema, mas ainda estamos muito aquém na execução da política, efetivamente, de ações afirmativas dentro do judiciário, e muitas vezes a questão de ações afirmativas estão dentro da questão de educação apenas, ou de realizar campanhas, de realizar discussões sobre o tema, as escolas de magistratura trabalharem do tema. Agora, mais recentemente, tem o Conselho Nacional de Justiça falando sobre um protocolo, né, que olha para a questão racial a partir de protocolo de julgamento, né, como um elemento importante para também influenciar a própria atuação jurisdicional do judiciário. E aí o desafio hoje, que a gente escuta muito no contexto de diversidade, equidade e inclusão, né, é entender efetivamente o que se pode fazer, né? O que funciona quando a gente vai falar sobre políticas de equidade racial, tanto no setor público como no setor privado, né? Embora, claro, haja diferença entre os dois. Quando a gente fala sobre diversidade, que é um termo, né, que também eu critico, né, porque ele não basta em si, mas quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre ao aspecto de ausências e presença, ou seja, está falando sobre superrepresentação de alguns grupos dentro daquela sociedade. Então, a gente está falando, por exemplo, sobre a mudar a foto, né, ser convidado para a festa, que são essas metáforas que a gente pensa sobre ter mais pessoas negras, né, e de indígenas, pessoas com deficiência, LGBTs, etc., e todas as intersecções possíveis dentro das instituições de poder no contexto brasileiro. Além disso, falar sobre esse tema é falar sobre inclusão, ou seja, ser valorizado no contexto das instituições, né? Ou seja, ser escutado numa reunião, não ser interrompido, ser valorizado enquanto igual dentro de uma determinada instituição. Isso é inclusão, é um sentimento de pertencimento dentro de uma instituição. Além disso, tem o processo de equidade, que é mudar as estruturas de oportunidades e incentivos dentro de uma organização. Então, não basta mudar a foto, não basta que as pessoas se sintam pertencentes, elas precisam ter acesso a oportunidades que sejam minimamente equânimes. E aí a gente está falando de equidade, né? E aí, quando a gente pensa sobre por que as pessoas apoiam esse tema, elas podem apoiar esse tema por várias razões, né? Tem uma pesquisa no setor privado que vai olhar, por exemplo, que as pessoas justificam trabalhar com o tema de inclusão porque elas acham que aumenta a produtividade, ou porque elas falam que aumenta a aquisição de talentos, porque é um imperativo ético, é um imperativo de valor importante, moral importante, porque melhora a reputação daquela instituição, porque é uma demanda da sociedade, do cliente, e porque tem leis que determinam que isso seja feito, que é o aspecto de compliance. Então tem várias justificativas, nenhuma única está certa, mas a combinação delas é importante a gente levar em consideração. E quando a gente fala sobre esse tema de equidade, a gente precisa entender que são fruto de habilidades interpessoais também. Não é só a estrutura, mas também pensar sobre quais são as habilidades interpessoais que a gente precisa melhorar para, de fato, ter equidade. Então, a gente pensa, por exemplo, ter a cultura de aliados, então você não ser uma pessoa negra, mas como que você pode, nos espaços que você está, com o poder que você tem, fortalecer, ter um compromisso visível com a questão de equidade racial, escutar mais as pessoas, principalmente pessoas negras, e entender qual a percepção delas sobre as determinadas instituições que você faz parte, né? Tornar o privilégio não em culpa, mas em responsabilidade para mudanças daquela estrutura, né? Ter consciência sobre os vieses que você possa ter sobre pessoas negras, né? Que é um viés, por exemplo, sobre a sua competência, que pode ser um viés implícito, que muitas vezes não é traduzido na fala, mas que você precisa pensar sobre ele. Então, todos esses mecanismos são mecanismos de habilidades interpessoais quando a gente pensa sobre a questão de equidade. E o que funciona na prática? A literatura vai falar que o que funciona na prática é você estabelecer, além dessas habilidades interpessoais, você estabelecer estruturas que incorporem responsabilidade, autoridade e competência para lidar com esse tema, que são planos de ações afirmativas, comitês de diversidade e força-tarefa, gerência e departamento de diversidade que tenham essas competências, responsabilidades e autoridade e recursos
para lidar com o tema de equidade racial. E também eu deixo para vocês algumas referências que eu já citei, né, muitas delas que eu já mencionei, algumas que eu não mencionei, como por exemplo da Lélia Gonzalez, né, que vai trazer muito de uma perspectiva do feminismo negro, né, o próprio livro da Grada Quilomba, né, que eu falei sobre Memórias da Plantação, o próprio livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, e muitos outros que vão falar sobre esse tema de forma transversal e de forma essencial que a gente precisa falar. Então, muito obrigado por ter me escutado. Deixo meus contatos também aqui nas redes, Tia Amparo, com TH, ou o meu e-mail, e também a gente continua em contato, e até as próximas. Obrigado.